Boa tarde, meus amigos, boa tarde, meus irmãos, vocês de todo o Brasil, também alguns irmãos do exterior que estão me assistindo. Boa tarde, meu muito obrigado por esse apoio de vocês, muito obrigado por vocês caminhar junto comigo. Que Deus pague vocês por tudo, tá? Que Deus ilumine vocês, viu? Vocês são pessoas maravilhosas. Meus irmãos, nós estamos aí numa luta junto, batalhando junto. Peço a vocês que dêem um joinha para mim, para me ajudar, para fazer com que o meu vídeo chegue mais longe. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, meu irmão, se inscreva aí, por favor. Peça para os seus amigos, para os seus parentes se inscrever, para me ajudar, para ver se eu consigo chegar nos 1000 inscritos, até lá para junho, né? Que eu tive que mudar a minha meta, né? Porque você sabe como é que é, né? Não deu não, a gente joga para frente, vamos levando, né? Minha meta era até esse final de ano, mas não deu. Infelizmente não foi dessa vez. Mas se Deus quiser, até lá para o meio do ano de 2023, vai dar, se Deus quiser vai dar. Com a ajuda de vocês e dá, tá? Com a ajuda de vocês e com a ajuda de Deus também dá. Meus irmãos, eu gostaria de dizer para aqueles irmãos, testemunhas de Jeová, que estão descontentes lá, que estão deixados de lado, as pessoas já estão chamando ele de apóstata, está falando que ele está fazendo muita pergunta. Você está fazendo pergunta demais? Faça pergunta para mim, pode me ligar, pode fazer pergunta para mim. Faça para mim a pergunta que você quiser, pode me perguntar o que você quiser. E se eu não souber responder, eu te falo. Essa aí, infelizmente, eu não sei. Mas aquela que eu puder responder, eu respondo. Eu só não vou inventar. Eu só não vou fazer como as testemunhas de Jeová faz. Ler texto fora de contexto para forjar uma resposta. Isso aí eu não faço. Eu só respondo aquilo que eu entender. Então, meu telefone é 037 99151 5617. Aquele irmão também que saiu das testemunhas de Jeová, está desprezado, está abandonado, liga para mim para a gente bater um papo aqui, ó. Eu sou mineiro e mineiro gosta de uma boa prosa. Liga para mim para a gente prosear um pouquinho aqui, para a gente bater uma prosa aqui, para a gente conversar um pouquinho. Você vai encontrar aqui um mineiro, ó, bom de prosa. Vamos bater um papo aí. 99151 5617, DDD 037. Aqui das Minas Gerais, uai. Aqui pertinho de Divinópolis, perto de Nova Serrana. A cidade chama Bom Despacho, é uma cidadezinha aconchegante. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas questionam, dizendo assim: bom, Deus não é tão misericordioso? Por que Deus não deu uma segunda chance para Adão e Eva? Deus dá tanta chance para nós, Deus perdoa a gente tanto. Por que Deus não deu uma segunda chance para Adão e Eva? Meus irmãos, para a gente compreender melhor, nós temos que fazer algumas considerações. Bom, que Deus é misericordioso, isso não há dúvida, né? Porque, caso contrário, se Deus não fosse misericordioso como Ele é, ninguém de nós salvaria. Ninguém teria salvação. Agora, um dos muitos exemplos de bondade de Deus são os tratos dele com a nação de Israel. Os tratos de Deus com a nação de Israel mostram algumas faces da bondade de Deus, né? Veja, uma nação rebelde, e Deus a perdoava, apesar de que muitas vezes Deus também dava a eles uma certa punição. Quando a rebeldia deles começava a extrapolar os limites ali, Deus dava a eles ali uma certa punição para eles cair na real. Assim como um pai corrige um filho, para o filho pegar o caminho certo, assim Deus fazia com a nação de Israel, né? Deus punia eles muitas vezes. Mas Deus cuidou daquela nação, né? Assim como Ele cuida de nós. Veja, meus irmãos, em Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, Deus falando para aquele povo,
ele disse palavras que servem de exemplo para nós atualmente. Ele disse que não agrada na morte dos perversos, e sim que os perversos se arrependam do seu mau caminho. Está vendo? Deus não agrada na morte das pessoas perversas. Deus quer que o perverso se arrependa do seu mau caminho. Se Deus não agrada na morte do perverso, então por que ele não deu a segunda chance para Adão e Eva? Isso é uma pergunta que muitos fazem. Mas Deus não agrada na morte dos perversos. Por que ele não deu uma segunda chance para Adão e Eva? Aí que entra o X da questão. Em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 7, versículos 17 a 19, o apóstolo Paulo diz que nós somos imperfeitos e pecadores, e que o pecado habita em nós. O apóstolo Paulo disse mais: nós somos escravos do pecado. Quantas vezes queremos fazer o bem, mas o pecado que está em nós, o pecado que está em nós, não nos deixa fazer o bem. E que nós, como seres humanos, pecadores, temos que travar uma luta constante contra o pecado. E veja, meus irmãos, que Adão e Eva não tiveram que travar essa luta contra o pecado, porque Adão e Eva não tinham pecado. Adão e Eva eram perfeitos. Então, eles não tiveram essa luta constante contra o pecado que nós temos, Veja, meus irmãos, se eles quisessem, se Adão e Eva quisessem, eles tinham plenas condições para resistir àquela tentação que eles caíram nela. Eles tinham plenas condições de resistir àquela tentação. Vamos ver, por exemplo, aqui os exemplos de Jesus. Jesus era perfeito como eles, e Jesus resistiu várias tentações. Veja, meus irmãos, que depois de Jesus passar 40 dias e 40 noites jejuando, ele sentiu fome. E Satanás o tentou, mandando que ele transformasse pedras em pães, e Jesus resistiu. Veja que tentação, Veja, meus irmãos, se pode ter uma tentação pior do que essa. A pessoa com fome, 40 dias e 40 noites sem comer, e chega um e fala: transforma essas pedras em pães. E veja que Jesus resistiu. Agora eu pergunto a vocês: Adão e Eva estavam com fome quando desobedeceram a Deus? É evidente que não, porque eles tinham um pomar todinho à disposição deles, só de uma única árvore eles não deveriam comer. Jesus foi tentado também para desafiar a Deus, Quando o diabo disse a ele que pulasse ali do penáculo do templo, que Deus enviaria anjos para o segurar, que Deus não permitiria que Jesus caísse no chão. E Jesus não caiu, aliás, Jesus não, e Jesus resistiu essa tentação. Jesus não cedeu essa tentação de Satanás. Jesus resistiu. Depois Satanás tentou Jesus pela ambição. Veja que Satanás, ele não desiste fácil, não. Ele tentou pela fome, tentou para Jesus desafiar a Deus, e depois tentou pela ambição, mostrando para Jesus todos os reinos do mundo, e dizendo para Jesus: todos esses reinos serão seu, se você prostrar diante de mim e me fizer um ato de adoração. Mas veja que Jesus mostrou para Satanás que a ambição de Jesus é fazer a vontade do Pai. Jesus diz: a minha ambição é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, meus irmãos, Adão era perfeito, Jesus era perfeito, e Jesus fez o inverso de Adão.
Agora, Romanos capítulo 5, versículo 15, diz assim: pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, muitos salvaram e muitos serão salvos. Então veja, meus irmãos, Adão tinha tudo para vencer aquela tentação. Adão era perfeito, Adão não estava com fome, Adão tinha tudo para vencer aquela tentação. E, no entanto, fraquejou. Agora, Jesus, em condições piores, Jesus em condições muito piores do que Adão, Jesus venceu a tentação e trouxe benefício para toda a humanidade. Enquanto Adão não venceu a tentação e trouxe maldição, morte, pecado e morte para toda a humanidade, Jesus, em condições piores, venceu aquela tentação e trouxe benefícios para toda a humanidade, para o mundo inteiro, não apenas para 144 mil, não.